Amém. Glória a Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia agora em nome de Jesus. Diga primeiro, Senhor Deus, fala o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Eu quero que você abra no livro de 2 Crônicas 17, no versículo de número 6 apenas. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os poste-ídolos de Judá. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, eu quero ter o coração ousado como o de Josafá, a fim de que eu possa tirar os altos e os poste-ídolos da minha vida. Diga amém. Podeis vos assentar. Haviam muitos deuses adorados por diversas nações, por diversos povos. Nós podemos citar dentre eles, eu queria que você anotasse aí, até para que você possa ensinar essa mesma palavra a alguém da sua família, amém? Haviam deuses como Astarote, diga Astarote, era a deusa dos fenícios. Eu anotei aqui alguns deuses para que você possa entender como era o nível da idolatria, da feitiçaria nos povos daquela época já. Havia Baal, deus da Fenícia e das tribos cananeicas ou cananeias. Então, Baal era mais um deus. E com o nome Baal, que quer dizer Senhor, havia Baal Peor, que era deus dos Moabitas. Quem lembra dos Moabitas? Amon e Moabe. Então, Moabe foi um dos filhos de Ló com uma de suas filhas. E eles levantaram Baal Peor como deus. Havia também o deus chamado Camos ou Camós, que também era adorado pelos Moabitas. Dagon, nós falamos aqui já uma vez, ou muitas vezes, o deus que era adorado pelos filisteus, onde um dia a arca do Senhor foi colocada, né? E a imagem de Dagon caiu e foi quebrada. Havia também a Diana, também conhecida como Artemis. Essa Diana era a deusa dos Efésios. Quem lembra lá em Atos? Lembra que nós estudamos sobre isso também? Atos 19, né? Havia Moloque, deus dos Moabitas. E Moloque era deus dos Amonitas, perdão, não dos Moabitas, dos Amonitas. Era um deus que, quando adorado as pessoas sacrificavam crianças. E esses deuses todos não eram apenas esses, mas vários outros deuses que eram adorados naquela época. E o próprio Israel também fez um deus, um bezerro de ouro, e adorou também a imagem de uma serpente, que Deus apenas utilizou através de Moisés, na época de Moisés, para cura, né? E aquela serpente, aquela imagem de serpente, passou a ser adorada como Deus. Haviam, naquela época, haviam pessoas que eram adoradas, ou deusificadas, como se fossem realmente deuses em formas humanas. A exemplo disso, faraós. Haviam os terafins, que eram imagens, diga imagens, de ídolos do lar. Haviam também os bezerros de ouro de Jeroboão, que havia sido levantado por ele. Nós também marcamos os lugares que eles faziam dedicações. Geralmente
eram altares, diga altares, templos, lugares altos e postes sagrados, ou bosques, diga bosques. Lugares onde havia santuário idólatra, eram os bosques, lugares sempre altos, sempre na entrada de cidades. Por isso que você pode observar que em todas as capitais, todos os municípios, todas as cidades interioranas, cidades municipais, você vai ver na entrada das cidades, devido ao catolicismo, né? Aqui no Brasil tem sempre um Deus, sim ou não? Né? Sempre uma imagem de um padroeiro. Esse costume já vem da época da adoração de Astarote, de Camos, já vem da época do Baal, já vem da época de Moloque, de Diana ou Artemis. Então já havia todo esse processo de adoração ou de idolatria naquela época. Por isso que quando o Senhor falou ao seu povo, entregou as tábuas com o mandamento sagrado, veja aí no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, você está vendo que é com o D minúsculo, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e o quê? Guardam os meus mandamentos. Então, quanto à maldição, eu queria explicar a vocês que a única maldição que podemos entender na Bíblia que seja hereditária é a idolatria. A idolatria é tão maldita que ela pode prejudicar as gerações, até a 4ª geração de uma família. Por isso que nós temos que atentar ao processo das gerações familiares. Por isso que nós temos que perceber, principalmente nós que tivemos berço idólatra, sim ou não? Nós temos que perceber a que deuses, ou quais foram os deuses invocados, que foram levantados, erigidos por nossos familiares. E na nossa vida nós temos que entender isso como um ponto grave. E nós temos que cuidar com muito cuidado, porque nós temos que quebrar esse tipo de maldição na nossa família. Quem crê assim? Amém? Às vezes ninguém sabe por quê, mas aquele Deus, ele tinha um tipo de adoração que levava pessoas a prostituírem, levava casais a se desfazerem e a chegarem a destruir suas famílias, matavam crianças, haviam costumes de uso de drogas, de bebidas, de alucinógenos, e às vezes você não sabe por que alguém na sua casa usou alucinógeno, usou bebida, você não sabe por que aquilo aconteceu com o seu pai, com o filho, e assim vai com o neto, e aí com o bisneto, você não sabe por que já 4 gerações. Eu me lembro do caso de um rapaz que eu já contei aqui algumas vezes, ele enforcou, ele se matou enforcado em um quarto. Ele apenas disse boa noite para a mãe dele, entrou no quarto e se matou enforcado. Mas antes dele, o pai já havia feito, e antes do pai, o avô já havia feito, e antes do avô, o seu bisavô já havia feito. Todos morreram da mesma maneira. Pastor, então é importante a gente ponderar esse fato, sim, porque nós temos que quebrar maldições que tem
muitas vezes uma legalidade dentro da nossa família. E essas maldições, esses deuses, têm que ser arrancados do nosso coração. Amém? Quando não é o Deus de pau, pedra e gesso, mas a ideia, a filosofia, o pensamento daquilo que foi feito no passado continua em nós, impregnado. E nós temos que quebrar isso aí. Eu queria, pela Bíblia, mostrar a vocês como Deus abomina e o que a Bíblia fala sobre essa idolatria toda. Vamos ver. Levítico capítulo 26, versículo 1, abra comigo. Muitos que, como eu, quando pequenininho, fui católico, e você, alguns não sabem, mas eu ia ser padre, e aí a gente fica pensando, né? Como que pode? As pessoas chegam numa igreja evangélica, não tem nenhum Deus aqui, mas quando chegam numa igreja católica, ou num centro de macumba, ou no centro espírita, né? Elas vão ver sempre esses deuses. Quando elas vão em uma religião hinduísta, eles vão ver vários deuses lá. E assim, as diversas religiões têm os seus diversos deuses. Mas imagine, olha o que a Bíblia diz: não fareis para vós ídolos, grife isso, nem para vós levantareis o quê? Imagem de escultura, nem estátua, não poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem crê? Abra aí em Deuteronômio 7:25. Diz assim: queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha. Grife isso aí. Porquanto para o Senhor, o teu Deus, essa atitude é o que, pessoal? Abominável. Amém? Ou em algumas traduções, detestável, né? Aí em Deuteronômio, veja no capítulo 11, por favor, versículo 16. Olha o que diz: contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a quem, pessoal? A outros deuses, sempre com D minúsculo, né? Prostrando-vos em adoração perante eles. A ira de quem? Do Senhor se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus. Quem quer que o céu se abra? E ele fecharia os céus, e não haveria mais chuva, e a terra não forneceria seu produto. Desse modo, desaparecereis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Então, nós entendemos aqui até esse texto como há uma abominação de Deus em relação a essa idolatria. Mas eu queria que você abrisse comigo ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Amém? Verso 18. Ó surdos, ouvi, e vós cegos, fixai vossos olhos, para que possais enxergar. Ele não está falando, logicamente, da cegueira física, mas da espiritual. Amém? Que diz: quem é cego, senão o meu servo, ou o surdo, como o profeta que enviou? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não deste nenhuma atenção. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Aprove a quem? Ao Senhor, por causa da sua justiça, tornar a lei grande e majestosa. Não obstante, este é um povo espoliado, roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os resgate. Por despojo e não há quem os exclame
trazei de volta. Quem há entre vós que ouça isto, que prestará atenção e escutará deste momento em diante? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Será que não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar, e a cuja a lei não desejavam obedecer, de tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, ele ateou-lhes fogo ao redor, contudo, nada conseguiram aprender dessa lição. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção de quem? Do Senhor. Amém? Pastor, havia uma cegueira espiritual grande, diga grande. Aí em Isaías, ainda em Isaías, no capítulo 45, é só você pular um capítulo, eu vou lhe mostrar o porquê disso. 3 capítulos, perdão. 45, olha que coisa. Versículo 20. Mesmo o Senhor tendo mostrado isso para eles. Reuni-vos e vinde agora mesmo, chegai-vos todos juntos, vós os que escapaste às nações, são pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento, todos aqueles que levam de um lado para o outro, o que, pessoal? Imagens de madeira e outros materiais. São pessoas que têm zero de conhecimento. Olha só. Que rogam e suplicam a deuses que não têm qualquer capacidade para ouvir e tampouco podem salvar alguém. Quem entendeu isso? Então bote do lado assim: são deuses insensíveis. Amém? Ou melhor, impotentes. Aí no livro do profeta Isaías, se você voltar 5 capítulos, no capítulo 40, no versículo de número, capítulo 40, amém? Versículo 20, amém? Versículo 20. Posso ler? Perdão, 17, não é o 20. Vamos lá. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? A pergunta do profeta é por causa da cegueira espiritual e da idolatria. Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Amém? Então, Isaías estava preocupado com essa temática porque havia muita adoração a Baal, havia muita adoração a Camoz, a Dagon, a Diana, a Moloque, a Astarote, a Baal Peor e outros deuses daquela época estavam sendo adorados. Haviam muitos poste-ídolos. E quando nós lemos o texto lá em 2 Crônicas 17, nós vemos que Josafá, ele cuidou logo do início do seu ministério, vamos dizer assim, do seu reino. Ele já foi logo tirando os poste-ídolos, as adorações que estavam em lugares altos, ele foi tirando. Ele foi encerrando todos os lugares de idolatria no meio do povo, não do povo de Israel, mas do povo de Judá. Amém? Ele era o rei de Judá. Então ele foi tirando, a fim de que Deus fosse se agradando da vida dele. À medida que ele tirava, Deus ia abençoando. E você vai ver que Deus o abençoou tanto, que o seu reino foi um dos reinos mais prósperos, porque ele guardou o seu coração para buscar o Senhor dessa maneira. Amém? Há características sobre esses deuses que eu queria ainda lhe mostrar.
A Bíblia diz aí, em Deuteronômio 4:28, quando Deus condena a idolatria, diz: ali servireis, ali naquelas terras, a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Olha que coisa. O salmista Davi falou a mesma coisa no Salmo 115, versículo 4. Eles não veem, diga, não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Como que alguém pode ter um Deus que não vê, não ouve, não come, nem cheira? Segundo a carta escrita aos Romanos, no capítulo 1, Paulo escrevendo, ele diz algo interessante, no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por que que o povo daquela época se tornaram tão loucos? Os romanos tinham os seus deuses, os gregos tinham os seus deuses, as nações dominadas por Roma tinham vários deuses. E quando Paulo, ele vai falar Roma, ele começa a falar sobre o único Deus. Quando ele vai à Grécia, ele fala do único Deus. E aí, irmão, no capítulo 1, verso 22, ele diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança. Se você leu Isaías, você sabe que nada pode ser assemelhado a Deus. Mas eles fizeram semelhança, tentaram assemelhar Deus a uma imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis e etc. O próprio Paulo fala na carta 1 Coríntios 8, versículo 4, e 1 Coríntios 12, verso 2, sobre a mesma temática. Queriam assemelhar Deus a imagens de pessoas. Nós temos ainda a visão aquela visão meio que pagã de um Deus de barba branca sentado no trono, né? Nós temos aquele pensamento que Deus é aquele senhor idoso, meio Papai Noel, que está lá sentadão no trono de ouro, tem uma barba grande, branca, né? Quando você pensa em Deus, Jesus não, é barba preta, né? E aquele cabelo cacheado, meio alourado. Nós temos uma visão muito pagã sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Mas nós temos que entender que quando a Bíblia fala de Deus, fala a seguinte coisa, que Deus é Espírito, amém? Deus é Espírito e Ele não pode ser assemelhado a nenhum tipo de imagem que eu e você pensemos. Você pode imaginar Deus de uma maneira, eu posso imaginá-lo de outra, mas nem a minha, nem a sua imaginação poderia ser Deus. E esse é o problema da idolatria. É que só é gerado uma idolatria no homem porque o homem precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa imaginar, acreditar naquilo que ele crê. E a idolatria parte desse pressuposto de que eu tenho que ver para crer. Isso não é fé. Isso é enganação. Quem entende isso? Vamos mais à frente. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 29, amém? Atos 17, versículo 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, quem é geração de Deus diz amém? Não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Amém? Aí se você for pensar por que Deus fala isso, você vai ver no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, quando ele fala sobre quem não vai herdar o reino dos céus, ele diz: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, amém? Os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, tá ou não está aí? Os idólatras, grife isso, e todos os mentirosos,
a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Se você andar agora para o capítulo 22, verso 15. No entanto, fora estão os cães. Pastor, me explica que tipo de raça é essa? É a raça pior que tem. Não é o pé duro. Qual é a raça de cão que vai ficar fora? Não é o pé duro. É a pior raça. Qual é a pior raça? Esses cães são os que traem, que enganam. Traidores, enganadores são chamados de cães na Bíblia. São identificados como cães. Entende isso ou não? Então a pessoa que pratica traição, engano, pessoa que vive na iniquidade é considerada como um cão. Ficarão de fora os cães. Os bruxos e ocultistas, e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, está vendo de novo? E todos os que amam e praticam a mentira. Então, para que eu quebre, eu tenho que entender que eles são inúteis, diga inúteis, e são fabricados pela imaginação humana. São falsas divindades. Quem entende isso? Essas falsas divindades, elas se agrupam em várias nações, trazendo vários tipos de contextos religiosos. E aí, essa credulidade a esses deuses são, na verdade, uma ação diabólica no meio das pessoas, para que elas se desviem do propósito de Deus. Ou seja, de servir ao único Deus. Diga assim, só há um Deus. Só há um Senhor, só há um Salvador. Mas quando eles se multiplicam no meio das pessoas, é para que haja um desvio, uma apostasia, um afastamento. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso coração tem que estar direcionado para Deus, amém? Aí em 2 Crônicas, quando fala em Josafá no capítulo, em Josafá no capítulo 19, versículo 3, o que fez Josafá sair daquela situação difícil, de quando ele foi perseguido e quase morto, quando ele se uniu a Acabe, foi justamente o ato dele ter quebrado a maldição da idolatria no seu reino. Veja, quando Jeú chega-se a Josafá, ele era filho de Hanani, Jeú. Quando ele vai a Josafá, repreender Josafá, ele diz assim: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a quem? A Deus. Se você não lembra, eu quero lembrá-lo que Josafá foi o tipo de rei que trouxe o povo a examinar a palavra, a examinar novamente a lei, a buscar entendimento no Senhor. Porque Josafá acreditava nas palavras do Senhor. E assim ele fez no seu reino com que o povo lembrasse de que Deus não aceitava poste ídolos, idolatria, feitiçarias. E aquele homem chamado Jeú, aqui a Bíblia o chama de vidente, por quê? Porque vidente é aquela pessoa que tem uma visão espiritual. Ele chega a Josafá e diz: olha, você foi livre, você foi abençoado e não morreu porque você começou da forma correta. Amém? Então, nós temos que estar direcionados pelo Senhor. Nós temos que entender que a nossa espera tem que ser confiada apenas no Senhor, não em outros deuses. Eu queria lhe mostrar Atos capítulo 19. Abra aí. Atos 19, versículo 23. Paulo estava pregando a palavra de Deus em Éfeso. E aí nós vamos ver o que acontece. Vamos lá. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, imagens do templo e da própria deusa, e que dava muito lucro a quem?
a quem fabricava. Era questão do lucro. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa o quê? Prosperidade. Ou seja, que ofício? O ofício da adoração. Idolatria. A idolatria rendia dinheiro para aqueles homens. Porque quanto mais deuses fossem levantados, mais imagens eram feitas e vendidas. Quem entende isso aí? Quanto que você acha que custa a imagem do São Sebastião, aproveitando que Sebastião está ali, né? Orei por você, para você ficar melhor. E a irmã Lindalva. Mas quanto que você acha que custa a imagem do São Sebastião, ou do Santo Antônio, ou do São José, ou do São isso, ou do São aquilo? Ou da Santa fulana de tal? Cada imagem tem o seu preço, sim ou não? Sim ou não? Ora, há um comércio, se é vendido a um comércio ou não? Claro que há. Se você vai, e eu espero que você nunca vá num terreiro de macumba, você vai ver que as imagens que estão lá também foram compradas em loja de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. E cada imagem dela tem o seu preço. E aquelas correntinhas, e aquelas como que chama? Medalhinhas, né? Tudo tem o seu preço. Os terços, o preço, ou não tem? As pessoas têm que adquirir, têm que comprar, têm que pagar. E o nome disso é comércio. Porque isso gera lucro para alguém, ou não? E aí, irmão, para que esse comércio exista, e para que cidades, como a nossa cidade aqui de Juazeiro do Norte e outras cidades, tenham um aglomerado de pessoas em uma época do ano, que são os romeiros, né? As pessoas saiam fazendo promessas, e o comércio lá se encha naquele período, e venda-se muitas imagens, e os restaurantes estejam lotados, e a prefeitura arrecade muito. O que fazem? Eles colocam, eles apregoam a adoração aos seus deuses. E assim nós vamos vendo que essa adoração, ela, pelo mundo todo, ela é utilizada como comércio. E não era diferente aqui em Atos. Paulo chega lá e mostra a situação. Veja. E estás vendo e ouvindo, disse Demétrio, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, olha o que Paulo estava fazendo. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Ô irmão, quem disse isso foi o próprio Deus. E quem falou isso novamente foram os profetas do passado. Agora Paulo está lembrando ao povo, está proclamando ao povo aquilo que Deus já havia dito lá no Êxodo, lá em Levítico, aquilo que já tinha sido falado pelo profeta Jeremias, se você abrir no capítulo 10, verso 5, pelo profeta Isaías e por outros profetas. Aí Paulo chega e diz, em toda a Ásia, em Éfeso, em toda a Ásia, que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Tratava-se de uma falsa adoração. E aí ele diz, não somente há o perigo de a nossa, o quê? Ele está falando de fé ou profissão? Profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Vocês estão entendendo isso? Eu queria dar uma parada aqui só para voltar à história da igreja, na qual eu sou professor também. O que acontece? Quando a igreja ela foi recepcionada por Roma, o que se considerou pelos líderes da igreja naquela época, que foram comprados, digamos assim, foram persuadidos, na época de Constantino, é que eles não precisavam mais adorar lá no meio do templo, se escondendo em casas ou em vilarejos e no meio das rochas. Não, eles deveriam vir, porque
O cristianismo tinha crescido de uma forma absurda, e Roma tinha muitos cristãos, e a Grécia tinha muitos cristãos, e estava, sabe, a fé estava espalhada por muitos lugares, e haviam soldados romanos que já eram cristãos. Então, a fim de não dividir, não quebrar, não diluir o seu reino, mas mantê-lo mais forte, o que faz? Vamos recepcionar a fé dos cristãos. Mas de que forma nós vamos fazê-lo? Vamos fazê-lo de uma forma que não venha a quebrar aquilo que nós já temos em arrecadação de impostos, de comércio, que não venha diminuir o nosso ganho, que não venha tirar o artífice, aquele que trabalha, o marceneiro, o que trabalha fazendo imagens de madeira, o que trabalha fazendo imagem de ouro. Não. Vamos manter esse comércio e vamos manter os impostos cada dia maiores para Roma. Então ele chamou os líderes daquela igreja cristã do período e disse: olha, a partir de hoje nós vamos constituir o cristianismo como a religião oficial romana. Vamos criar a igreja católica, que quer dizer universal, amém? O nome católico quer dizer universal. Apostólica, porque logicamente iniciou pelos apóstolos, a igreja cristã, então ela não podia perder a origem apostólica. Cristã, porque vem do pensamento de Cristo, amém? Igreja católica romana, né? Apostólica cristã, mas romana. Romana por quê? Porque a partir de agora, os deuses de Roma já não vão ter mais os seus nomes lá, mas vocês vão apenas pegar essas imagens que estão lá, nos templos de Roma, e vocês podem entrar com todo o povo e adorar o Deus de vocês. Apenas vocês vão considerar essas imagens como uma lembrança, e aí vocês podem colocar o nome de quem quiserem, contanto que as imagens permaneçam lá. Foi feito um acordo diabólico. Mas o povo queria parar de ser perseguido, porque estavam sendo mortos, estava havendo muito problema, famílias sendo dizimadas. Então o povo vai e aceita isso. Os líderes da igreja aceitam isso e chamam para dentro da igreja a ideia de que dá para conviver com aquelas imagens, e que ali só seria uma lembrança de alguém, e que nada mais seria do que isso, e ninguém teria que praticar nenhum tipo de adoração. Começou assim. E a igreja católica romana, ela foi disseminando pensamentos e mais pensamentos, e foi introduzindo dentro da concepção cristã da época, de que aquelas imagens não tinham problema nenhum de estarem ali. E muitos cristãos começaram, sem entendimento, sem conhecimento, começaram a se dobrar diante delas. Para você ter um entendimento, a Bíblia, ou melhor, o livro sagrado, não somente o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, foi tirado do meio do povo. Eles não tinham acesso, a não ser nos muros da igreja romana, para que eles não entendessem o que vocês estão vendo agora. E durante 500 anos, a Bíblia que você segura com tanta facilidade na mão, não foi um livro fácil de ser lido. Até porque ninguém podia ler se não fosse um padre, se não fosse católico, apostólico, romano. Quem entendeu isso? E haviam pessoas que estudavam lá dentro dos muros da igreja apenas para poderem levar o catolicismo romano para frente. E até hoje, aquilo que Deus abominou e falou que seria maldição até 4 gerações, está espalhado e disseminado de uma forma religiosamente no meio de todos. Sim ou não? Quando você vem à igreja evangélica, nós ensinamos a você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós não falamos de nenhum outro Deus, mas apenas do Senhor. Por quê? Porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Aqui no texto,
Esses homens odiaram a Paulo, e a Bíblia diz que a preocupação deles é que com o que Paulo estava pregando, eles iam perder o lucro que tinham. E aí no versículo de número 27, ele diz: não somente há perigo que a nossa profissão caia em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E aí, irmão, a confusão foi tão grande que Paulo foi perseguido ali, preso, por causa disso. Aí eu pergunto para você: será que nós, que agora ouvimos essa palavra e sabemos que idolatria é um pecado que destrói, nós somos capazes de entender a necessidade de entrar na casa dos nossos familiares que adoram a imagem de Maria, de Antônio, de José, de Sebastião, ou seja lá qual for o Deus, e dizermos para eles que nenhuma semelhança pode ser dada ao Deus vivo, que não podemos nos dobrar ou nos curvar diante da imagem de ninguém. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Não se dobraram e foram para a fornalha. Nós temos que entender, irmãos, que os fiéis do Senhor são aqueles que o adoram apenas. Mas, infelizmente, ainda existe no nosso meio aquelas pessoas que quando tem algum aperreio diz: Ave Maria. Não é não? Por quê? Porque crescemos pensando que Maria é uma deusa. Até uma reza que diz: Maria, mãe de quem? De Deus. Eu pergunto: como que um ser eterno pode ter uma mãe? Nasceu como? E se ele tem uma mãe, quem é o pai? Alguém já pensou nessa reza? Se Maria é mãe, quem é o pai de Deus? Maria nasceu, foi uma mulher usada por Deus para gerar Jesus Cristo, amém? Pelo Espírito Santo. Nós a amamos e respeitamos, mas não adoramos a ela, porque ela mesma adorou Jesus e ela mesma entregou sua vida a Jesus. Ela mesma reconheceu que ele era o seu Senhor e o seu Salvador. No Cântico de Maria você vai ver isso. Ela adora o Filho dizendo: tu és o meu Senhor e Salvador. No entanto, as pessoas ainda a têm como mãe de Deus. E quantas Marias surgiram por causa de Maria? Não é? E quem aqui tem nome de... Por favor, quantas Marias nós temos aqui? Levanta a mão. Olha quantas. Tá vendo? Levanta a mão, faz assim. Não é vergonha ter o nome Maria, é um nome bonito. A minha mãe é Maria. A minha mãe é Maria. Maria Dalva. Agora, vocês têm esse nome Maria porque os pais ou avós ou tataravós de vocês achavam que era o nome mais lindo do mundo, porque tratava-se da mãe de Jesus, da mãe de Deus, não só de Jesus, mas de Deus, segundo a reza. Entendeu? Por causa da adoração a ela. E aí, irmãos, há muitos que acreditam que Maria é medianeira, que Maria está colocada para a salvação das pessoas. Quem assistiu aquele filme O Alto da Compadecida? Maria estava lá como intercessora, não é? Como que ela pode ser intercessora se ela precisou do sangue de Jesus sobre ela? Ela precisou que Jesus derramasse o sangue por ela também. Maria, muitos dizem, olha, ela era virgem. Claro que é. Quando Jesus foi gerado nela, ela não tinha tido nenhum tipo de relação com homem nenhum. Era uma virgem. Mas depois você vai ver que Jesus teve irmãos e irmãs, porque José, ele era casado mesmo com Maria, e era de seu direito deitar-se com a sua esposa, ou não, e ele gerou filhos e filhas com ela, irmão. E um dia Jesus estava lá pregando e disseram: Senhor, os teus irmãos e irmãs estão aí. E Jesus disse: meus irmãos e irmãs e mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém? Então por isso,
Eu sei que talvez você esteja pensando, mas será que eu vim aqui para ouvir falar do meu orixá, do meu caboclo? Imagine o nome, né? Orixá, caboclo, da cultura afro. E lá tem aqui deram uns nomes assim lindos, Tranca-Rua, né? Lindo nome. Maria Padilha, Maria Mulambo, só nome bonito. Né? Ou não é? É porque deve ser lindo isso aí, que o pessoal adora. Né? Exu Caveira, nome lindo esse nome. Exu da Morte, Exu da Mata. Pastor, como que o senhor sabe tanto? Eu sei um monte de gente, eu já expulsei tanto capeta de gente, você nem imagina. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão adorando essas imagens, esses nomes, e estão se relacionando com o inferno, porque tudo que é contrário a Deus é infernal. A coisa que Deus mais abomina, e a qual ele condenou de uma forma capciosa, de uma forma assim bem direta, bem objetiva, perdão, não foi somente os outros, mas a idolatria. Por quê? Porque sempre quando Deus ia falar, ele dizia, não tem outro Deus diante de mim, eu não aceito. Quem é casado aqui? Você pode olhar para sua esposa, se ela estiver aqui, e dizer, não tem outro homem diante de mim. Entende? Aí a mulher que é fiel disse, nem diante, nem por trás. Amém? Mas a que não é fiel, ela diz, tá bom, diante não, mas por trás... Só que a Bíblia diz que Deus vê todas as coisas. E a traição da idolatria, ou seja, é uma traição conjugal, porque nós somos a igreja e ele é o noivo. E quando nós estamos esperançados em viver a eternidade com ele, nos casarmos para a eternidade com ele, não podemos assumir um posicionamento com outro Deus. Ainda que esse Deus tenha olho azul, olho verde, tenha, sabe, um cabelo bonito, porque os homens fazem deuses bonitos, irmãos. E se você for ver alguns filmes, eles fazem toda uma apologia a esses deuses, não é verdade? Hoje você diz assim, mas pastor, como que surgiu a homossexualidade, o lesbianismo? Essa coisa da homossexualidade não é de agora não, irmão. Você pensa que é de agora? Não, pastor, é porque eu nunca tinha visto tanto. Mas agora é porque você está vendo pela internet, pela televisão. Mas a homossexualidade já tem de muito tempo. Porque os cultos pagãos, em sua grande maioria, eram realizados através de atos libidinosos, atos sexuais ilícitos. Dentre eles, mulheres com mulheres e homens com homens, homens com bichos, mulheres com animais. E você imagina que toda essa cultura religiosa, ela vai trazer essa visão distorcida, onde Paulo fala a Roma e diz, olha, os homens cometeram torpeza, se inflamando um com o outro, homem com homem, e as mulheres também, deixando o uso natural do homem, se inflamaram com mulheres, cometendo o lesbianismo. E Deus os entregou a paixões infames e a sua própria destruição, resumindo o versículo. Então tudo isso vem de quê? De maldição, dessas adorações passadas, que ainda hoje, se tem gente que se converte a Jesus e aceita Jesus, mas ainda está na mente ou no coração, sofrendo o abalo emocional, o abalo, sabe, biológico, o abalo, digamos assim, dessas práticas homoafetivas, dessas práticas libidinosas, dessas práticas que eram introduzidas como normais no meio daquelas religiões e daquelas adorações. O uso da bebida, o uso dos psicotrópicos, tudo aquilo era utilizado. Isso você vai ver que nos cultos indígenas são usados muitos psicotrópicos, sim ou não? Por quê? Porque são práticas, e aí é adorado o Deus Lua, o Deus Sol, né? Eles adoram. E você pode dizer, pastor, mas como que eu posso dizer para um índio que ele não deve adorar a lua ou o sol, se já está na cultura dele fazer isso? É por isso, irmãos,
que a responsabilidade da igreja é grande. O país, quando foi colonizado, vieram cristãos, veio igreja, mas infelizmente uma igreja que já era idólatra para cá. E eles fizeram a mesma coisa: olha, vamos trocar o seu Deus Sol por esse Deus aqui. Essa imagem é por essa. Você tem a imagem do Sol, ó, eu tenho essa daqui que é melhor para você adorar. Então nós temos hoje, ainda no Brasil e no mundo, uma grande idolatria, crescente idolatria. Mais ainda, a igreja romana praticou vários atos destruidores na época da Inquisição. Se você for ler a história, a Inquisição, ela matou muita gente. Por quê? Todos aqueles que rejeitavam as imagens, que rejeitavam os dogmas da igreja, eram mortos na época. Então o que eles faziam? Ninguém pode ler a Bíblia. A missa tem que ser falada em latim e o padre de costa. Quem pegou aqui esse tipo de missa? E ninguém que não conhecesse o latim poderia entender o que estava sendo falado. E a Bíblia não era lida por ninguém, a não ser pelos pregadores da época, os padres. Aí o que acontece? Homens, padres, estudiosos, eu podia citar vários nomes aqui, eles começaram a traduzir a Bíblia. Um dos precursores foi o Wycliffe. Começou a traduzir a Bíblia para a língua do povo. E o Wycliffe foi esquartejado, e seus pedaços foram enterrados em vários cantos, para que ninguém tivesse um local que dissesse morreu e foi enterrado aqui, o Wycliffe. Depois veio seus seguidores, William Tyndale, John Hus e mais outros, Jerônimo, Martinho Lutero, que foram tradutores da Bíblia e que levaram a Bíblia ao conhecimento do povo, que ninguém tinha que comprar para entrar no reino de Deus, amém? Não tinha que ser comprado terreno celestial, que não tinha que ser pago para entrar no céu, amém ou não? Que não tinha que adorar imagem de escultura. Eles começaram a mostrar a verdade da palavra de Deus. Excetuando Lutero, os demais nomes que eu falei, muitos outros, foram esquartejados, apedrejados e queimados vivos. Lutero só não foi, porque encontrou regaço no rei, salvo engano, Henrique IV, da Alemanha, não foi? Que o segurou assim, disse, vamos para cá, para você não morrer. Mas os demais todos morreram, enforcados. Isso por quê? Porque o perigo que Satanás viu, que o povo que estava morrendo e indo para o inferno por causa da idolatria, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aqueles homens usados por Deus, pelo Espírito Santo, estavam levando ao conhecimento do povo a Bíblia Sagrada. E aí eu quero dizer para você que hoje nós temos um grande problema religioso. Às vezes as pessoas trocam os pais de santo, as mães de santo, por mãe de oração e pai de oração, né? Geralmente as pessoas estão adorando a criatura em vez do Criador. Os evangélicos fazem dos pastores Deus. Hoje então os pastores estão se fazendo deuses para os evangélicos. E as pessoas, em vez de se realmente fundamentarem na palavra, no Espírito de Deus e na palavra, e seguirem a Deus e não aos homens, elas ainda estão fundamentadas em homens e não em Deus. Porque a religião, ela tenta levar as pessoas a essa falsa adoração. Irmãos, em nenhum momento o uso ou a utilização do poder do Espírito pode ser fonte de idolatria para ninguém. Eu não posso, porque Deus me deu uma autoridade ou me deu unção para curar alguém, aí eu vou lá e a partir do momento que Deus me usou para curar alguém, alguém vai me adorar. O apóstolo Paulo orava e curava as pessoas. A Bíblia diz que a sombra dele, ao passar, já curava e levantava paralíticos. Mas Paulo abominava todo tipo de idolatria. Você vai ver que nós temos uma das maiores cidades, a maior cidade do Brasil, perdão. Se chama? Como que é o nome? São Paulo. E tem a imagem de Paulo, que rejeitou a idolatria, que combateu a idolatria, mas está lá a sua imagem.
Não foi a vontade de Paulo. Não foi a vontade de Maria. Ela nunca disse: ergam para mim uma imagem, me adorem. Mas é próprio do homem fazer isso, ou como forma de honrar, ou como forma de adorar. Se você passar em frente à Unifor, faculdade, você vai ver lá que tem uma imagem do chanceler Edson Queiroz. Sim ou não? É uma forma de honrar. Ninguém adora ele, mas quando passam em frente àquela imagem, estão lembrando que ali foi construído pelo chanceler Edson Queiroz, o fundador daquela instituição. E assim a religião tem os seus fundadores, os seus fundamentos. A diferença é que fundador é uma coisa e fundamento é outra. Nós podemos ser usados por Deus como fundadores, mas jamais seremos o fundamento, porque a Bíblia diz que todo o nosso fundamento é Cristo, a rocha, a pedra. Nós não temos outro fundamento a não ser Jesus. Nós podemos fundar, nós podemos abrir igreja. Eu não sou contra que alguém abra uma igreja, irmão, porque abrir a igreja é abrir uma porta, amém? Para que pessoas ouçam a palavra. Mas o problema é que o evangelho de hoje está abrindo portas para que homens sejam fundamentos e não fundadores. E aí é que você tem que aprender a não ser idólatra, porque você jamais pode vir à igreja de um pastor como seu fundamento espiritual. Mas você vai vir porque o seu fundamento é Cristo. E você está querendo aperfeiçoar a sua fé. Amém? Quem entendeu o que eu disse? Então vamos terminar no fundamento e não no fundador. Aproveitando que nós estamos aí nesse 24º ano de igreja, né? Vamos terminar no fundamento e não no fundador. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.